Pessoal, quando nós fazemos a autorreflexão porta dentro da alma e nos colocamos nessa condição pura, limpa e elevada para estarmos em contato conosco mesmo e com aquilo que tenhamos vivido ao longo daquele dia, consono vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, pedi obtereis, vai ser por uma sinceridade portar dentro da alma que isso irá acontecer, não tanto por multiplicidade de palavras, mas por algo que vibra nas nossas fibras e faz esse toque tecladistas e vai dimanar a luz do Cristo e vai ser colocado que para que o meu coração ele esteja purificado de todo sentimento contrário ao amor genuíno, eu preciso liberar o perdão a tantos quantos possa ter algo ali contra esse outro. E fazer essa purificação interior, essa limpeza, e ter essa humildade, essa serenidade, disposição interna. Porque essa atitude mental vai nos colocar como publicano, que foi justificado por Jesus, e não como fariseu, que com seu orgulho acabou que perdeu a hora da graça, porque não estava aberto para absorver aquelas chuvas de bênçãos. E algo que vai ser trago para nós referente a essa autorreflexão é de nós fazermos anotações ao longo do dia, de uma intuição, de uma inspiração que venha, porque na hora que a gente for ter a nossa análise daquele dia, isso vai nos ajudar nessas reflexões. Então, se ao longo do dia, se nós estivermos essa atitude mental atenta, ativa no bem, vem insights, orientações, intuições, e que à medida que a gente registra aqueles aspectos que possam nos ser úteis na autoanálise, quando a gente for ter um momento conosco mesmo, de autoconhecimento, de rastreio daquele dia, a gente pega essas enquetes, esses elencamentos, isso vai nos auxiliar imensamente para fazer essas reflexões, essas abstrações. E algo que nós precisaremos focar é nas nossas falhas, na nossa sombra, nossa dificuldade, nossos defeitos. Porque se eu foco apenas naquilo que é bom em mim, que é qualidade, isso acaba me anestesiando e eu acomodo. E aí eu não faço as modificações e as melhoras que preciso dentro de mim. Para que essa autoanálise ela seja honesta e limpa, eficaz, eu preciso olhar para as minhas sombras, para as minhas quedas, para os meus defeitos, para as minhas omissões, aquilo em que eu fiquei aquém do que poderia ter feito, porque isso vai me emulando a avançar, senão a gente acomoda. E acaba que, quando for feito alguma comparação, mesmo que a gente sabe que está no nosso inconsciente coletivo a vitória sobre o outro, enquanto que a verdadeira vitória é aquela que eu realizo sobre mim mesma. Meus apetites inferiores, minhas paixões vias, minha sombra. E essa é a única vitória. É aquela que eu consigo realizar sobre eu, em que eu venço as minhas más inclinações e consigo fazer luz dentro de mim, via os sentimentos elevados. E apesar disso, existem ideias materialistas que nos inculcam que a vitória é aquela quando eu ganho uma competição com alguém,
quando eu entro numa disputa, numa rixa, em algum tipo de atividade, saio na frente naquilo, que são quimeras, ilusões, fantasias, que só atrasa o nosso avanço moral. Porque, na verdade, vencer os outros é fácil. Difícil é vencer a gente mesmo. Nosso temperamento, nosso orgulho, nosso egoísmo. Esse é o desafio que nós temos. E quando a gente consegue essa vitória sobre as nossas inferioridades, a gente tem, então, o verdadeiro galardão do avanço e aprimoramento moral que precisamos realizar. Porque eu posso enganar o mundo inteiro, isso é fácil fazer. Posso vencer o mundo inteiro, isso é fácil fazer. Mas eu não engano minha consciência. E para eu dar conta de vencer a mim mesmo é só com muito esforço, muita boa vontade. Em sendo assim, caso eu precise fazer alguma análise comparativa que seja essencial para alguma abstração, onde aquilo vai me ajudar a ser melhor para outrem, procurar o que há de mal, de sombra em mim, e não o que há de bom. Então, são algumas coisas que vão nos ajudando, inclusive quando a gente faz a reflexão de se todos estivessem fazendo aquilo que eu estou fazendo, seria bom, porque o nosso ego, ele racionaliza. Daí, quando eu estou fazendo uma análise de mim mesma, às vezes algo que na verdade não é construtivo, não é benéfico, eu posso racionalizar como sendo. E até colocar uma plausível justificativa para aquilo. Devido ao risco que nós temos dessas racionalizações sempre perigosas, porque o nosso ego ainda é inflado, nós poderemos aí, para evitar esse estado de coisa, passar alguns crivos na nossa autovisão e autopercepção. Então, eu me tiro daquela situação e imagino outra pessoa fazendo aquilo no meu lugar. O que eu acharia disso? Depois eu pego e imagino todos fazendo aquilo que eu fiz. Se eu acho que o resultado vai ser bom, então foi legal, foi uma coisa boa aquilo que eu realizei. Agora, se eu acho que não vai ser bom o resultado, a consequência daquilo, é porque aquela minha atitude foi ruim. Depois eu imagino Jesus assistindo aquilo que eu fiz. Enquanto eu estava realizando aquela ação, o mestre estava acompanhando. O que ele diz disso? Ele aprova, ele reprova? O que ele me mostra assistindo a minha atitude? E nós também poderemos colocar Jesus no nosso lugar. Como ele agiria se estivesse no meu lugar? Então, são análises que nos ajudam. Um outro aspecto que vai facilitar para nós é fazer algumas perguntas otimizadas, como: negligenciei algum dever? Cometi alguma falta? Alguma queda? E procurar também questionar conosco mesmo a nossa fraqueza moral daquele dia, onde ela aconteceu e onde aconteceu a nossa fortaleza moral. E uma outra interrogação que nos auxilia é se nós formos em busca da dor do outro, ou se nós ficamos esperando a dor bater na nossa porta, ou se a gente for em busca disso para amenizar. Então, são aspectos que vão nos ajudando a fazer uma reflexão mais apurada da nossa situação. E com isso a gente vai conseguindo perceber por onde tirar mais de nós, porque ou a gente melhora ou a gente piora. A gente não fica no meio termo. Ou eu intensifico a minha luz e passo isso pelo crivo, lavo isso nas fontes diárias do Cristo, purifico meus sentimentos, corrijo eles,
conserto minhas emoções, que são muito suscetíveis de serem alteradas, porque às vezes a gente não sente correto, não pensa correto, não fala adequadamente, não faz o bem. E é curioso porque quando eu não tenho uma emoção adestrada, um comando sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, eu acabo que cometo erros de percepção mesmo, porque as minhas emoções, elas são enganosas. Por isso que se eu deixo o sabor delas, eu acabo que me perco. Eu preciso ter uma rédea sobre as minhas emoções para que eu comande elas. Porque senão, aquilo que eu sinto vai me trazer enganos, engodos, que significarão queda, retrocesso. Mesmo a gente considerando que o espírito não retroage, mas enquanto quedas e retrocessos morais no sentido de falhas, isso estamos sujeitos a viver a todo momento, considerando que as nossas emoções são fugidias, são às vezes angustiosas, depressivas, mesmo que o indivíduo não tenha um estado depressivo, mas há momentos em que as nossas emoções, elas nos traem. E até quando a gente não tem um motivo plausível, concreto para estarmos angustiados, aflitos, tristes, a gente experimenta isso. Então mostra como que a nossa emoção, ela não está sob o nosso controle e nos escapola. Isso tende a piorar se a gente não coloca essa rédea, esse comando sobre nós mesmos. E, em sendo assim, quando é colocado essa urgência de fazermos essa abordagem com a nossa parte emocional, isso vai dizer também de uma atitude mental onde eu deixo de depender daquilo que eu sinto e passo mais a contar com a esperança, a fé, a caridade. Porque à medida que a gente tem atitude mental no bem, o nosso organismo ele vai se movimentando e vai se fortalecendo naquela direção. Porque se eu for ficar esperando eu sentir o melhor sentimento, ter a emoção ideal, para fazer aquilo que eu preciso, eu não vou conseguir fazer. Ou vou ficar aquém daquilo. Mas à medida que a gente se movimenta no caminho nobre, colocando as nossas energias a serviço do nobre, nós vamos experimentando uma condição de aprimoramento importante, e isso vai então nos viabilizando, perispiritualmente nos aptando para aquilo que estamos realizando. Inclusive, gente, quando nós consideramos a questão física, porque o organismo ele vai também se adaptando ao nosso ritmo moral. Se a gente pegar, por exemplo, a psicografia de Chico Xavier, quando ele sentava ali, pensar que ele ficava às vezes 8 horas seguidas psicografando, 10 horas, sem beber uma água, sem ir num banheiro, é um treinamento que o organismo dele recebeu para atender a sua aptidão moral. Daí, quando o espírito ele é valoroso no bem, ele acaba que adestra, treina o seu organismo físico para lhe atender. Porque se eu for atender tudo que a minha matéria pede, eu fico aquém. Porque a matéria, ela tem sede, ela tem fome, ela precisa urinar, ela precisa eliminar as fezes, ela precisa de deitar e ter algumas horas de sono. Tudo isso é tempo que a gente gasta. E, de fato, a gente precisa ter a questão da rotina, mas a matéria, ela sempre vai pedir mais. Se eu não puser disciplina sobre o meu organismo,
eu não consigo os resultados que poderia. Porque a nossa matéria, ela é um poço sem fundo. Daí, não só a questão de uma necessidade de um alimento material que o organismo precisa, mas quando a gente considera a necessidade de ter um dado sentimento. Porque quando eu consigo vencer a minha matéria, eu venço também as injunções sentimentais e emotivas que trago. Porque eu já não dependo daquilo para fazer o que preciso. Porque eu coloco toda essa circuitaria a serviço do meu espírito. Então eu consigo fazer um aprimoramento e adaptações importantes. Como num dado episódio de um congresso que teve, em que o Chico ele ficou ali das 8 da noite às 8 da manhã entregando uma rosa para cada um que chegava até ele ali. Quer dizer, ele entrou noite adentro. E o organismo dele atendeu aquilo. Quando foi questionado para ele se ele não queria descansar um pouco, porque ele não tinha nem tocado no lanche que puseram ali próximo para ele, e nem tinha ido descansar, ele falou que o amor não cansa nunca. Isto é, uma atitude que a caridade passa a se tornar parte do meu normal, e eu consigo então produzir mais, melhor. Porque todo o meu organismo vai atender a esse comando espiritual. Por outro lado, se eu deixo por conta da minha sombra, ela vai querendo cada vez mais. E não tem fim. E aí o espírito fica refém da matéria, ao invés de usar essa matéria para aquilo que ele precisa. Por isso que, quando a gente fala, por exemplo, a questão de procurarmos o Evangelho, seremos procurados pela lei do Senhor. Se a nossa casa ela se consagra à luz do Mestre, ela será pelo Mestre iluminada. Onde quer que se encontre um templo familiar que institui o doméstico culto do Divino Testamento, será acompanhado pela sabedoria do alto, seja onde for, em que circunstância for. Em sendo assim, nós seremos procurados pelas bênçãos se nós estatuirmos isso portar dentro da alma. Caso contrário, a minha matéria ela vai só tendo voz e isso me eclipsa, me paralisa. Por isso que nesse roteiro sublime de claridade espiritual, teremos a presença de mensageiros elevados da evolução, que vão nos auxiliando a fazer esse fanal. E quando nós consideramos a questão do processo que nós vivemos aqui enquanto terráqueos, existem algumas vivências que o indivíduo pode ter, do qual ele pode se arrepender muito quando ele estiver no astral. Existe um relato na Revista Espírita que vai dizer da Stelle Ricker, onde no artigo Espontâneas Comunicações vai ser trago o arrependimento, o amargor que ela experimentou no astral quando ela percebeu o desperdício que tinha acontecido da vilegiatura dela, e que é um risco que todos nós corremos. Está na revista de 1860, de fevereiro, esse recorte. E mesmo que aparentemente a gente esteja trabalhando e produzindo bastante, a gente sempre pode fazer mais. E ou eu intensifico essa estratégia, esse labor, em meio ao tumulto que for, ou eu acabo que vou ter aí uma tristeza, um arrependimento por não ter feito tudo que eu podia no bem.
Então, vai dizer o caso dessa moça que estava no astral sendo devorada pelo desespero, tédio e desgosto. Consoante vai ser trago na revista Presença Espírita, do mês de maio e junho. E ela, pessoal, foi no astral fazer análise do que ela houvera vivido naquela velejatura, e ela se sentiu uma desnaturada mãe, uma culpada esposa, porque ela havia abandonado as alegrias santas da família, conjugal domicílio embelezado, pela presença de 2 anjos pequenos descidos do céu, os filhos desse casal, e houvera se permitido arrastar pelas sendas viciosas, devido ao orgulho, egoísmo, ao desenfreado coquetismo. Enquanto alguém que ela percebia que não teve coração e houvera conspirado contra o amor santo daquele que Deus lhe houvera dado, enquanto ali um sustentáculo em nome de Jesus, que aquela família houvera sido erigida, e ele acabou procurando via suicídio um refúgio contra a desesperação que o tomou, pelo abandono frouxo dela e a desonra. Então esse marido acaba suicidando depois que ela o abandonara, e os filhos do casal acabou que ficaram ao léu. Então aqui ela vai trazer que, embora Jesus houvesse perdoado a arrependida Madalena e a mulher adúltera, quando a gente fala, por exemplo, de Madalena, é pelo arrependimento mesmo que a tomara, mas da mulher adúltera é pelo quanto ela havia amado. Porque Madalena, inclusive, ela não era prostituta. Ela tinha uma vida de relação onde ela escolhia parceiros. Então, ali, na época que Jesus esteve conosco encarnado, ela, que era chamada Maria de Magdala, e a gente ainda a chama até hoje assim, ela não tinha uma vida de estar vendendo o corpo ali num local, mas ela tinha uma promiscuidade, enquanto alguns parceiros ali que ela acabava encontrando da alta sociedade ali romana, que vinham ter com ela, então ela acabava que vivia essa situação irregular. E Maria de Magdala, ela tem uma revolução moral depois que encontra com Jesus, a tal ponto que ela foi escolhida para ver o Cristo ressurreto, foi a primeira que viu Jesus ressurreto e foi propalar essa notícia para o mundo ali da época. E ela vai, mesmo com as portas que se fecharam para ela, porque naquela época uma mulher ter o estilo de vida que ela tinha sofria preconceito. E ela, mesmo tendo seguido ali Jesus naqueles 3 anos da vida pública dele, e depois tendo dado provas da sua modificação, até pela sua conduta nobre que ela passou a ter, porque no frigir dos ovos é a nossa ação que diz de onde realmente estamos moralmente, ela acabou que depois da ressurreição do Cristo, que ele já não estava mais fisicamente entre nós, mas energeticamente, ela não foi aceita entre os apóstolos. Ali da Casa do Caminho, ela precisou seguir sozinha. E ela foi então junto à população dos leprosos. Ali ela fez auxílios incansáveis para aquelas pessoas que estavam com lepra e outras doenças contagiosas que eram preconceituados e isolados em rincões ermos, longe das cidades da época. E acabou que atraiu outros que ajudaram nesses trabalhos com esses populachos. E quando ela percebeu que ia desencarnar, porque ela acabou pegando a lepra, doenças contagiosas ali dos quais ela atendia, e ela foi para Éfeso encontrar com Maria e João. E quando ela faz esse trajeto, ela chega lá tombada, inerme, no solo, e
é reconhecida por um cristão, é levada até Maria e João, e ali Jesus vem buscá-la, dizendo que ela houvera atravessado a porta estreita, que ela houvera amado muito, para que ela viesse, que ele estava esperando ela. Então, a gente vê que quando essa moça, ela traz a história de Madalena, ela vai ter em mente que mesmo nas piores situações que o indivíduo possa estar, a misericórdia do Cristo nos perdoa. E, em sendo assim, se considerarmos, por exemplo, a mulher adúltera, que teve a capacidade de amar verdadeiramente, e isso cobre a multidão das nossas falhas, nós obrigatoriamente trazemos a figura de Maria de Magdala, que foi alguém que viveu o amor de forma ingente, infatigável. E com isso, ela também na sua postura humilde, porque só ama quem é humilde, e por isso que mesmo ela tendo as portas fechadas para ela e sendo isolada e deixada ao léu, ela seguiu amando. Tantos quantos ali renteavam com ela, por atitudes concretas, levando a palavra do mestre, o qual ela houvera ouvido da boca dele mesmo, levando consolo, levando um penso, um pão, uma água, um cuidado, que foi realmente uma constante na trajetória dela até o seu desencarne. E por isso que essa senhora, ela vai trazer que ela se percebia numa situação miserável, porque ela vendia a preço de ouro um semblante amoroso que ela jamais sentiu. Houvera semeado, insementado, prazer mancheia, e não recolhera senão desprezo. Então, mesmo nessa insementação aí, da questão de prazeres mundanos a mancheias, ela recolher apenas o desprezo e a questão da porta fechada para ela. A miséria hedionda, a cruel fome, vieram pôr a termo a sua odiosa vida. E ela vai trazer, inclusive, que ainda não houvera se arrependido. Então, dá para a gente ter uma noção da dureza desse coração e de como é complicado quando a gente entra no estado de endurecimento. Porque aí a gente, mesmo percebendo a nossa falha, a gente não consegue os amolentamentos necessários para iniciarmos as reformas morais de que necessitamos. E ela vai trazer aqui que na condição ali que ela estava, com sucesso fatal, houvera empregado sua influência infernal como espírito para compelir mulheres pobres ao vício que ela via serem virtuosas, para gozar a felicidade que ela havia esmigalhado sob seu pé. E então ela vai dizer que o desprezo que a situação dela nos inspire, nos impila a orar por ela. Então, realmente, o risco do endurecimento. Então, ela já estava fazendo aí essa análise, naturalmente que ela já estava tendo um despertamento da própria situação, tanto que ela estava lamentando, mas ainda se percebendo endurecida. Então, às vezes, mesmo que ela desejasse estar mais amolentada para fazer as mudanças que ela precisava, ela não conseguia, ela ainda estava num endurecimento importante. Isso é uma tristeza muito grande. E isso vai dizer realmente dessas impactâncias da sua situação, porque ela houvera traído o marido, descumpriu os deveres da sua casa
Esse marido acabou suicidando e houve abandono dos filhos. Tudo para que ela levasse passageiras alegrias e uma vida prazerosa. E depois da morte, não houvera tido a ficha do arrependimento e influenciou espiritualmente outras mulheres a fazer opção pelo estilo de vida tal qual ela houvera vivido. E quando a gente pega, por exemplo, a sociedade de hoje, nós estamos vivendo uma situação de leviandade como essa, porque acaba que a busca desenfreada do prazer leva muitas pessoas a procurar fora do casamento relação sexual, acaba descuidando da educação do filho, abandona o lar, mas continuam com a alma vazia, fazendo nutrientamento da infelicidade própria, uma vez que somente a caridade, no seu legítimo conceito, vivido e ensinado pelo Cristo, é que pode nos planificar. E a sociedade hoje confunde isso com paixão e sexo. Por isso que, quando a gente tem essa ideia de que tudo é possível em nome da felicidade e que a gente pode prejudicar um instante, alguns segundos, nossa trajetória, que depois a gente conserta, e é enganoso essas ideias, porque a visão espírita da lei de causa e efeito, ação e reação, da nossa destinação, do porvir, nos ensina que segundos de irresponsável prazer ou uma escolha infeliz, irrefletida, apressada, pode gerar séculos de sofrimento e de expiações. Porque a gente vai acabar tendo que voltar para aquele caminho em condições mais ásperas. E às vezes é um insignificante descuido. São alguns segundos. É uma irreflexão de um momento, um apressamento, que realmente é algo que nos ronda. E há situações, gente, que às vezes assim, aquilo acontece tão rápido que eu preciso decidir aquilo da mesma rapidez e que acaba que pede realmente que a gente desenvolva esses valores do espírito para que possamos ter a melhor maneira de agir quando podemos e devemos, mas também percebermos aquilo que seria precipitação, quando podemos, mas não devemos, ou devemos, mas não podemos. Porque muitas situações da nossa vida, elas vão acontecer com rapidez, e a gente não vai ter tempo de analisar como gostaríamos a decisão que vamos tomar. Por isso que quanto mais a gente internaliza o bem, mais possibilidade a gente dá conta de respostas adequadas, nobres, nas diversas situações que nos encontram. Porque nós estamos como que com o carro andando, consertando o pneu. A gente não para fazer o conserto do carro, o carro continua andando. Um motor danificado, uma bateria aquém, um volante descompensado, desbalanceado. E o carro continua andando, a gente precisa ir arrumando enquanto está andando. E acaba que, às vezes, pela rapidez com que nós tivemos que decidir, a gente precisa voltar naquilo para saber se a nossa resposta, a nossa atitude foi adequada. Que é essa questão da análise que nós falamos das nossas ações, que precisa acontecer no fim de cada dia. Mas essa abertura para, onde houver falha, a gente ir atrás de corrigir, porque sempre há forma de começar a correção daquilo. Mesmo se a gente considerar alguém que tomou um remédio, que cortou um pulso e veio a desencarnar por autoextermínio. Ah, mas já não dá mais para voltar. Dá para, na situação que o indivíduo tiver, ele já construir um destino melhor pela mudança da sua atitude mental. Sabemos que, dependendo da condição de queda que o indivíduo tiver caído, vai demandar um tempo, uma janela, em que o indivíduo vai precisar ir, seja de um período de sono, seja de um tratamento no astral,
da questão de ir sendo relembrado aos poucos do que realmente aconteceu, porque cada caso vai ser caso. Mas eu posso, a partir daquilo que eu percebo do que fiz, iniciar o conserto daquilo. Então, antes eu ver o que de pior pode ter acontecido comigo, do que eu não ver. Porque quando eu vejo, pelo menos assim, eu já vou começando a fazer as ações para reparar aquilo. E quando a gente fala, por exemplo, gente, de queda, nós vamos cair. A questão nem é a queda per se, é o que eu faço com isso. Porque eu vou precisar, com a minha conduta, demonstrar que estou caindo menos e acertando mais. E isso tem a ver com essa atitude mental diante da minha fraqueza. Da abordagem da minha ação. Por isso que a gente pegando, por exemplo, essa questão no momento de transição planetária que nós estamos, em que já está acontecendo degredo para Quiron, que é um planeta mais primitivo que a Terra, e que está recebendo degredados da Terra, almas ainda endurecidas, que foram compulsadas a recomeçar a sua jornada num planeta primitivo, para, nos contatos com as durezas ali de um orbe primitivo, poderem contribuir com a inteligência que já tem, mas ao mesmo tempo fazerem a caminhada de purificação moral que precisam. Porque o endurecimento é tal que na Terra eles não conseguiram fazer essa transformação. Mas quando a gente considera, por exemplo, que nós estamos nesse período que já está acontecendo degredo, num orbe que convulsiona de guerra, de mazela, de violência. Quando existe essa ideia materialista, olha, tudo é possível em nome de ser feliz. Acaba que por trás disso estão obsessores espíritos que não desejam se ajustar à proposta do Cristo de Deus, e estimulam essas ideações que geram expiações dolorosas e muitas infelicidades. Há tantos quantos trilham por esse tortuoso caminho. Por isso que quando a gente reflete a bênção da respeito, a amorosidade na relação conjugal, importância de ser fiel, a luz que é um lar, e do nosso dever inadiável de educarmos nossos filhos dentro de saudáveis padrões éticos morais, isso também vai dizer de algo que a gente vai oferecer para tantos quantos renteiem conosco. Consoante vai ser dito no Evangelho, aqui no Livro dos Espíritos, que, pois nós vamos voltar no Evangelho, agora no Novo Testamento, mas no Livro dos Espíritos tem um recorte que vai dizer que a infância longa na Terra, e que é diferente de orbes mais evoluídos, em que a infância ela é mais curta, vai ser importante porque a fraqueza da infância permite que o indivíduo esteja mais acessível aos conselhos e às orientações para fazer-os progredir. Porque o objetivo de vir para a Terra é melhorar e aperfeiçoar. Então, é possível reprimir sua má tendência e reformar seu caráter. Então, a infância ela é necessária, indispensável mesmo. E isso mostra que essa questão de reformação de caráter, da nossa personalidade, melhoramento dela, reprimir nossa sombra, vencer nossas más tendências
Isso é algo que nós seremos chamados a fazer com tantos quantos estejam renteando conosco, a começar pelo nosso exemplo. E aí vai trazer, gente, no Evangelho mesmo, quando a gente tem o título aí, 3 proibições, que vai estar em Mateus, a partir do versículo 19, onde Jesus vai dizer para nós entesourarmos onde os ladrões não arrombam, nem vai roubar esse tesouro, e a traça nem a corrosão consumirá, que é realmente porta dentro da alma. Então ele vai dizer, olha, se o seu olho estiver simples, todo o seu ser vai estar luminoso. Agora, se o olho não estiver na luz, estiver em sombra, todo o corpo estará em treva. Que mostra aqui a questão do sentido, que é a forma como eu sinto e funciono em torno daquilo que vivo e que tem a ver realmente com essa premissa de aquilo que escolho realmente, porque existe aí situações que estão se movimentando em torno de nós, pedindo a nossa melhor parte, como o momento que teve numa escola de um sábado letivo, e estava tendo ali um jogo interclasse, depois eles iam fazer uma participação numa mostra de profissão, dos terceiros anos, as outras turmas estavam tendo ali finalizações de jogos interclasse, e uma adolescente, aí até por volta dos seus 12 anos, ela avançou sobre um outro adolescente, em torno dessa idade, e houvera dado um tapa no rosto dele. E ali parece que virou já uma indisposição, porque precisou ter uma intervenção externa, senão teria havido uma intensificação ali daquela briga. E traz essa questão do nervo à flor da pele, porque acaba que a resposta violenta é uma situação generalizada, porque nós perdemos a capacidade de raciocinar e ajuizar das nossas estratégias de lucidez e vontade naquilo que fazemos e atuamos. Então a gente acaba, em vez de agir, reagir. E isso se torna realmente algo que se alastrou. Então a gente pega, às vezes, exemplos de uma discussão num trânsito, como certa feita que estava uma caminhonete na frente, um carro atrás, ele estava indo numa velocidade acima do permitido ali, naquela rotatória, e ele acabou encostando nessa caminhonete. E acabou que o rapaz que estava na caminhonete desceu, eles começaram uma altercação verbal. O rapaz do carro que houver encostado na caminhonete acabou que acelerou e foi embora, mas o homem da caminhonete foi atrás. Ou seja, a violência acaba sendo a resposta primeira para aquele que não reflete. Então, enquanto o indivíduo ele pode fazer uma reflexão e com lucidez perceber a melhor maneira de agir numa dada situação, até para que naquilo que ele vai agir ele possa ajudar ao invés de piorar, acaba que ele se deixa levar pelo impulso instintivo que nós trazemos da nossa trajetória animal, em que nós não tínhamos a capacidade do raciocínio contínuo e de frear nossos impulsos e de pôr barreira no nosso instinto. E
acabamos que agredimos, violentamos. E às vezes uma situação que, se a gente tivesse refletido um pouco, resolveria, largaria para lá, faria um acordado referente a um conserto que precisasse ser feito, deixava o outro simplesmente ir embora. A gente acaba que faz aquilo virar um tumulto tal que termina em morte, vingança, assassinato. Então, essa situação febril que nós vivemos, ela traz realmente a questão da forma como nós estamos sensibilizados para a sombra e dessensibilizados para a luz. Porque se eu for pensar só em mim, fazer o bem vai me beneficiar mais. Mesmo que eu esteja com uma perspectiva egoísta, se eu opto por amar genuinamente, eu sou a primeira a ser beneficiada. E, na medida que eu avanço nesse caminho, isso vai me transformando. Então, vai caindo por terra, vai deixando de existir pretensão, interesse, egoísmo, porque eu vou sendo envolvida pelas vibrações nobres. E como num outro episódio em que alguns adolescentes eles estavam ali tendo uma altercação verbal, porque um grupo tinha falado algo de outro grupo, que por sua vez retrucou para outro grupo, e acabou que se formaram algumas panelinhas em que um grupo estava ameaçando o outro, e também os membros de cada grupo se sentindo prejudicados por membros de outro. E já estava chegando no estado em que ali já houveram, inclusive, colocando situações ali de termos de baixo escalão, de resolver isso lá de fora, partindo realmente para agressão, para violência. E acaba que os obsessores, eles insuflam esses impulsos instintivos. Eles se locupletam com essa situação. Por isso que eles ficam tentando impacientar alguém, para que esse alguém, ao explodir encolerizado, faça barbaridades, que depois ele vai se arrepender, porque ele vai ter que consertar em situação pior o que ele vier a fazer. Mas que na hora ele perde a noção de si mesmo e do outro. E perde o comando sobre si mesmo. Ele se torna vítima da sua sombra. E legiões de obsessores que se locupletam com isso e estimulam esses instintos agressivos, acabam que isso é uma festa para eles. Por isso que a paciência, ela desarticula os mecanismos do mal, ela aprimora a vida. Porque a paciência cansa o obsessor. Quando o obsessor percebe que você não impacienta, que você se mantém mansueta, serena, ele entedia, aí ele afasta. Porque a vibração da caridade, da paciência, ela é irresistível para o obsessor. O obsessor pode estar em cima de mim, mas a hora que ele percebe que eu tenho atitudes de amor genuíno, pensamentos nessa direção, palavras, sentimentos, chega uma hora que ele cansa, ele não dá conta mais. É a hora que ele não aguenta continuar do meu lado, porque ele não dá conta de amar, porque a atitude dele é obsedar, e quem obseda não ama, nem mesmo a si mesmo. Por isso que pelo menos o testemunho caridoso eu deixo com esse espírito, porque ele, se afastando da minha presença, vai levar essa semente que uma hora germina. Visto que
A frutificação pertence a Jesus, que começa aí pela germinação, o desenvolvimento dessa plântula, até frutificar. Por isso, gente, que os comandos de autodomínio, de firmeza no controle de nós mesmos e de nos aptarmos para as vibrações elevadas, vai nos ajudando a desconectar dessas interferências malsãs. Por isso que Jesus vai dizer que nós não podemos servir a Mamon e a Deus, porque ou a gente chama um e odeia o outro, ou despreza um e se apega ao outro. Por isso que quando a gente busca primeiramente o reino de Deus e trazemos essas internalizações elevadas à sua justiça, o resto é acrescentado. Não deveremos nos inquietar pelo amanhã. O amanhã se inquietará consigo próprio. Bastará a nós a cada dia o seu mal. Em sendo assim, quando existe aí essa condição do drama desse espírito, que explicou a trajetória dela e o quanto ela se arrependia da situação, mas ainda se percebia importantemente endurecida, traz que jamais valerá a pena construir passageira alegria que cause sofrimento a quem quer que seja. Consuno Paulo vai nos dizer, em 1 Coríntios 6,12, tudo nos é lícito, permitido, mas nem tudo nos convém, devemos fazer. Por isso que, em se tratando da questão da moral, é isso que vai fazer o diferencial. Que acaba que aquilo que eu vou subindo de degrau nesse sentido, vai também me pondo em conexão com os espíritos benfeitores que estão nessas faixas. E isso vai trazendo aí um aprendizado que a gente vai amealhando. Então, mesmo que eu venha cair e naquele momento eu já levanto e já vou para o próximo degrau, sem perda de tempo, isso vai me conferindo conexão com os benfeitores que estão nessa faixa de aptidão mental enquanto respostas e que vão também me ajudando a fazer essa subida. Por isso que o coração que ele realmente deseja a vitória sobre si mesmo, ele vai acabar conseguindo aí essa ensancha. Porque como isso não vai ser dito no outro recorte dessa mesmo ano da Revista Espírita, quando a gente fala, por exemplo, de uma boa comunicação, precisa vir de um bom espírito. Mas, para que esse espírito bom possa transmitir isso, ele precisa ter um bom instrumento. Agora, para que ele queira transmitir uma dada mensagem, o objetivo tem que convir a ele. Porque ele vai procurar um intérprete que tiver condição melhor de atender o seu propósito, de expressar aquilo que ele deseja. E quando a gente pega, por exemplo, um hábil músico que tem violinos vários à sua disposição, que ao leigo é igual, mas ele consegue perceber defeito e qualidade de cada instrumento. Então, assim, aquilo que a gente realmente traz não passa despercebido para o Cristo. Ele ajuiza, porque enquanto o Cristo planetário, que plasmou esse orbe há mais de 4 bilhões de anos atrás, ele nos acompanha.
E quando a gente fala a questão de você ser instrumento para uma dada tarefa, isso tem a ver de uma prestação de conta que vou fazer e que vai ter as minhas qualidades, os meus defeitos naquilo que faço, analisado, visto pelos maiores, porque o superior vê o inferior. O inferior, ele só vai ver um espírito superior se esse espírito quiser se mostrar. E daí que a minha predisposição moral, o meu potencial mediúnico, vai ser levado em conta nesse processo. E então a gente tem aí médios com aptidão, seja para o desenho, para a comunicação científica, poesia, para a história, para a música. E está ligado a também conhecimentos que esse médium traz de vidas pregressas. Por isso que quanto menos a gente altera o conteúdo daquilo que Jesus deseja falar através de nós, e somos o mais fiel possível, melhor. Porque a gente sabe que sempre vai acontecer algum tipo de grau anímico naquilo que realizamos, mas essa porcentagem ela precisa ser mínima. E a gente tem que ir minimizando isso mesmo. Então, quanto mais a gente estuda, a gente se melhora moralmente, a gente se torna mais experiente, a gente vai conseguindo ir reduzindo a níveis mínimos o animismo. A gente vai conseguindo vencer o nosso personismo, que está ligado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. E a gente vai, então, fazendo o fortalecimento das nossas qualidades morais, que, além da fisiológica aptidão, vai ser vital para uma comunicação boa. Então, a gente tem aí como 2 areais, o desinteresse e o devotamento, como primeira linha de virtudes, em que, a partir do momento que eu sou fiel àquilo que assumi, leal a Jesus, de forma desinteressada, devotada, atenta às intuições, acaba que eu vou então conseguindo apitar o meu fisiológico para atender o meu espírito naquela proposta, porque então essas vibrações bensãs elas vão circulando no nosso ser e fazendo acontecer a bênção que chegará ao nosso entorno, onde a gente vai conseguindo então fazer realmente o cultivo da nossa moral, a nossa espiritualização, em que seja a paciência, a caridade, ela vai tendo espaço dentro de nós e a gente vai conseguindo então realmente tornando isso parte de nós, porque não haverá como colocar máscara. Aquilo que realmente eu sou e trago dentro de mim é visto. Eu posso tentar me esconder debaixo da terra, que eu continuo sendo vista nas minhas falhas, nas minhas sombras, nas minhas qualidades. Aquilo que eu trago enquanto areal do meu todo, isso fica à mostra. Não há uma máscara como a gente coloca para proteger de uma Covid e aquilo então não mostra parte do nosso rosto. No caso das nossas morais, não há máscara que encoberte. Cada qual é visto como é mesmo. Por isso que quanto mais a gente vai fazendo esse processo elevacional, mais a gente vai talhando a nossa moral
E os frutos, então, vão acontecendo enquanto os resultados expressos das nossas ações do bem que conseguiremos realizar.